já iniciar a nossa aula, que é o início aí do nosso ano, e nós temos muitas coisas, muitas profundidades para ver. Só mostrando para vocês aí como que funciona a lógica do, do nosso, das nossas aulas. Nós temos aí uma sequência de aulas, e eu bolei a grade, irmãos, com uma ideia, e tá tudo, todas as matérias, uma tá casando com a outra. Então, é essa que é a ideia. As matérias, elas são, de certa forma, predispostas, organizadas, para que vocês tenham aí uma forma de conectar uma matéria à outra. Então, vamos lá. Vocês estão visualizando aí na tela, né? Sim, Sim. apareceu. Isso. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso curso básico. Então, nós já tivemos aí hermenêutica, bibliologia, teontologia, e a doutrina de Deus, lembre, cristologia, pneumatologia, e agora nós vamos entrar na matéria de antropologia. Todas essas matérias, elas são matérias do que nós chamamos, compõem a teologia sistemática. Dependendo aí do seminário, eles mudam um pouco essa grade. Mas qual que é a lógica da grade da FATEBER? Irmãos, isso aqui, essas matérias, com exceção aqui, né, de educação cristã, homilética, essas matérias são o fundamento que todo crente ele tem que saber. Isso aqui, essas matérias, né, com exceção de hermenêutica, educação cristã e homilética, e também evangelismo e missiologia, elas são fundamentos de fé. Você não pode mexer nesses fundamentos, tais quais bibliologia, teontologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, soteriologia, angelologia e demonologia, né? Algumas dessas matérias aqui têm até uma discordância em algumas coisas, mas outras matérias aqui são fundamento, não dá para você fugir. Por exemplo, bibliologia. Se alguém não ter a Bíblia como regra de fé e prática, ele mexeu no fundamento. Para esse aí, não tem mais condição dele poder falar de outra coisa, porque a Bíblia é o fundamento. Então, se ele mexeu no fundamento de fé, automaticamente ele vai ser classificado no âmbito das seitas, tá bom? Então, é só para deixar vocês aí cientes de como que funciona a grade, por que vocês estão tendo essas matérias, tá? Então, nós vamos começar agora a matéria de antropologia bíblica. Vocês vão ver que essa matéria, ela está conectada com as outras matérias que vocês já estudaram. Então, já vou compartilhar com vocês aqui nosso material, né, que é o nosso livro, tá? Está aqui na introdução. A antropologia bíblica é uma disciplina, desculpe, que estuda a natureza humana a partir da perspectiva da Bíblia Sagrada. Por que que ela estuda a natureza humana da perspectiva da Bíblia Sagrada? Ou seja, nós vamos falar sobre o homem, sobre a natureza do homem, segundo a visão bíblica. Porque você pode ter outras visões, outras disciplinas, que elas vão analisar o homem sobre um outro aspecto, de um outro ângulo. Por exemplo, a própria antropologia geral. Eles não vão ter essa perspectiva bíblica que nós temos. A sociologia, que é uma outra ramo do conhecimento, vai ver também o homem de uma outra visão. A filosofia também vai ver o homem sobre uma outra visão. A ciência, a própria história vai ver um homem sobre uma outra visão. Então, um exemplo básico, né? Se você pegar aí a ciência, ela vai analisar o homem sobre a perspectiva do evolucionismo, que o homem é um ser finito, eles não vão acreditar nessa questão de corpo, desculpa, de alma e espírito, a ciência não vai entrar nessas áreas que nós vamos entrar. Então, aqui, a antropologia é uma antropologia bíblica, ou seja, estuda o homem, a natureza humana, segundo a visão bíblica, tá? Então, a Bíblia, ela fornece uma visão única da natureza humana, que difere da perspectiva secular e filosófica, é o que eu acabei de dizer. Segundo a Bíblia, o homem, né, ou o ser humano, ele foi criado à imagem de Deus, e como tal, é distinto de todas as outras criaturas da Terra. Nós vamos aprender isso aí com mais detalhes, tá?
Então, a antropologia, ela vai trabalhar aí e abordar, irmãos, algumas questões sobre a natureza humana, a imortalidade, a ressurreição e o destino eterno do ser humano. Além disso, ela também estuda essa questão, né, da relação entre o corpo e a alma, bem como a natureza da vida após a morte. Então, nós vamos trabalhar esses temas e dentro desse tema fica mais fácil você lá na frente, quando nós estudarmos a escatologia, vocês já vão ter a base da questão da vida após a morte, dessa natureza humana. Quando nós estudarmos aí a hamartiologia, que é a próxima matéria, que é a doutrina sobre o pecado, vocês já vão ter também uma base. Então, as disciplinas aqui, elas são conectadas. Então, eu vou dando os fundamentos para vocês, vocês vão alicerçando o conhecimento, e com esse conhecimento vocês vão avançando aí para outras disciplinas, né? Então, você tem aí algumas frases de pessoas de outras disciplinas que estudaram, refletiram e falaram sobre o homem. Então, a maioria, pelo menos aqui no início, de todos esses homens aqui, cientistas, a maioria deles aqui filósofos, né, o Kant, ele vai falar sobre o homem. E o homem é a única criatura que consegue se perguntar sobre si mesmo. Aqui ele está falando da racionalidade humana. Então, o ser humano, ele é o único que tem autoconsciência. É um homem, é uma criatura que consegue refletir sobre ele mesmo, diferente de todas as outras criaturas. Aristóteles, filósofo, ele vai dizer que o homem é um ser social por natureza. O Heidegger, também filósofo, o ser humano é aquele que pergunta sobre o sentido da existência. Então, o homem aqui, ele é destacado como um ser racional, aquele que é diferente dos animais. Então, vocês têm aí várias frases de filósofos, né, de cientistas, como Albert Einstein: o homem é uma parte infinitesimal da criação, mas ele é a parte que consegue compreender, né? Ou seja, ele é um ser pequeno diante da grandeza do universo, mas ele é a parte que consegue compreender, ou pelo menos reflete, sobre a criação. O salmista também questiona, lá no Salmo 8,4, e é o homem mortal para que te lembre deles, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então, o salmista, ele faz esse questionamento, né? O que é o homem mortal para que te lembre deles? Nós somos tão pequenininhos diante da grandeza do universo, diante da grandeza de Deus, e mesmo assim, esse Deus grandioso, ele lembra e ele conhece cada ser humano na sua particularidade. Então, vamos ver aqui a visão bíblica sobre a origem do homem. Nós lemos aí no Gênesis, tá? Então, algumas coisas aqui que são básicas e que nós lemos de Gênesis 1:26, que vai narrar a criação, eu vou passando, irmãos. O curso é básico, mas tem muita coisa aqui que para vocês é simples. Eu vou deixar mais tempo para nós entrarmos aí nas questões mais complexas. E daqui a pouco nós vamos já entrar em questões complexas, tá? Então, Deus criou o homem, e esse homem, ele foi criado perfeito, mas depois, como todos vocês conhecem, Gênesis 3:15, ele cai, e porque ele cai, a sua natureza, ela foi corrompida. E o ser humano, ele ficou sujeito ao pecado, à morte e ao sofrimento. Pedro, a partir, principalmente dessa matéria, e depois nós vamos falar da harmatiologia, e depois da soteriologia, tudo isso para responder aquela pergunta tua, que eu não me esqueço, tá? Pode passar 50 anos, mas eu não esqueço daquela pergunta que você fez. E aqueles que nunca ouviram, como que eles vão ser salvos, né? Ou não serão salvos, como que fica essa questão? Tudo isso aqui são bases e fundamentos para que lá na frente a gente possa responder essa questão. Então, estou dando os fundamentos a partir já dessa matéria. Então, vamos lá. A queda do homem, de certa forma, ela afetou toda a humanidade. O pecado de um afetou
toda a humanidade, porque a liberdade humana, ela é tão forte que quando o homem decide pecar, ele não faz só a escolha, né, dele. Ele escolhe pecar, ele erra, mas a escolha de um afeta o outro. Por quê? Nós somos seres sociais. Nós vivemos na dependência um do outro. Ainda que são comunidades, né? São separadas aí em países, mas em cada país, em cada localidade do país, o homem vive ali em comunidade. Até as tribos ou os seres humanos que estão afastados do que nós chamamos de civilização moderna, eles vivem em comunidade. Então é impossível o ato de um não afetar o outro. Aqui já tem uma lógica. O ato de um afeta todos. É uma lógica, irmãos, do livre-arbítrio do ser humano. É simples essa ideia que eu estou colocando. Se você interiorizar essa lógica, muitos textos bíblicos fica fácil de você entender quando você fala acerca aí da salvação, acerca da perdição eterna, acerca do livre-arbítrio, fica mais fácil para você entender. Então, em resumo, aqui a visão bíblica da origem do homem enfatiza a natureza humana como criado à imagem de Deus. A queda da humanidade devida ao pecado, a provisão divina para a redenção do pecado através de Jesus Cristo e a esperança de uma nova criação. Esta visão bíblica oferece uma perspectiva única e profunda sobre a origem do ser humano e a sua relação com Deus e com o mundo. Lembre-se que nas aulas anteriores eu disse para vocês que tudo vai girar em torno de Gênesis 3,15. E é claro, né? Eu digo em torno de Gênesis 3,15, porque é a partir dali que se faz a promessa da restauração do homem. Então vocês vejam que o homem foi criado à imagem de Deus, nós vamos entender um pouquinho essa questão imagem de Deus, e vocês entendem que esta imagem de Deus no homem, ela era perfeita. Só que o homem, por conta do pecado, ele manchou essa imagem de Deus. Ele não a perdeu na sua completude, porque senão o homem tinha se tornado uma besta fera, né? Um ser irracional. O homem, mesmo pecador, é claro que ele tem traços dessa imagem de Deus. Quando nós falamos imagem de Deus, nós estamos falando aqui do caráter de Deus, nós estamos falando aqui dos atributos de Deus comunicáveis e incomunicáveis. Nós estudamos isso lá na matéria de ontologia. Eu sei que é difícil para vocês lembrarem, mas eu só cito assim para vocês verem como que uma matéria ela é interconectada com a outra, tá? Então, muito bem. Nós temos aí a visão científica sobre a origem do homem, e é sempre aquela questão que nós já falamos aí para vocês, que eles entendem que o homem ele foi criado há bilhões de anos, que é o que nós chamamos aí a evolução, tá? Nós já falamos dessa questão. Pedro, eu já vi a sua mão levantada. Deixa eu só ver aqui, irmãos, um pouco mais para frente, para eu já fazer uma ligação para explicar para vocês essa questão da evolução, que em uma das matérias nós já trabalhamos essa ideia com vocês. Só um minutinho. Eu já deixo aí o Pedro fazer a colocação ou também perguntar. Pedro, fica à vontade aí, meu querido. Ô, pastor, então, você tinha falado acerca da criação da Terra, né? Que foi... Essa é uma pergunta simples. Tá. Que tinha sido há 6 mil anos. Aí o pastor acredita que tem 6 mil anos mesmo? É muito difícil, tá? Mas eu vou te falar o porquê. Tiago, paz do Senhor. Amém. Nós estamos aí, Tiago, na matéria de antropologia, tá? Antropologia? Isso. Vou pegar aqui o material. Isso, do homem, tá? Eu estou respondendo aí uma pergunta do Pedro, e nós estamos falando um pouco aqui da ciência e da criação da Terra, né? Pedro, eu acredito, sim, que a Terra, ela é jovem.
E tem, quando eu digo isso, eu não sou um cientista, mas eu sigo um cientista cristão, Dr. Adalto Lourenço. Sigam aí ele, irmãos, quem tiver o próprio Instagram, que ele é um cientista, e por ele ser um cientista, ele usa a linguagem científica para nos ajudar a entender as questões bíblicas. Então, há, sim, Pedro, evidências de que a Terra, ela é jovem. Só que é claro, irmãos, esse tipo de debate é um debate no nível científico. Eu jamais entraria num debate com um cientista porque eu não tenho a estrutura, não tenho conhecimento para trabalharmos aí essa ideia da ciência, tá? Mas nós temos cientistas que eles defendem a Terra jovem. Eu só vou dar um argumento, Pedro, para você. Quando nós falamos 6.000 anos, irmãos, é claro que a gente entende que é um pouco mais, né? Um pouco mais, talvez aí 10.000 anos, 11.000 anos, 12.000 anos. Pedro, um dos argumentos que eu acho assim mais fortes é a questão de que até hoje não foi achado nenhum fóssil de um ser humano que tenha mais do que esse período que nós estamos falando. Então, eles acham fósseis de seres humanos e por uma datação que eles fazem, nunca tem mais do que essa média. Só que aí nós devemos pensar no seguinte, tem a questão dos cientistas, que eles falam o seguinte, olha, nós achamos aqui, vamos voltar um pouquinho aqui, né? Tá vendo aqui, ó, tá? Os fósseis humanos, a ciência, né, vai dizer aqui, ó, Australopithecus, olha o período que eles colocam aqui, ó, de 4 a 2 milhões de anos, tá? Aqui eles estão dizendo isso. Só que qual é o problema? Um dos problemas dessa medição aqui, ó, de 2 milhões de anos. Pedro, você já ouviu falar da medição por carbono 14? Já ouvi. Você já ouviu? Beleza, então fica mais fácil de explicar. O carbono 14, que eles têm outros métodos de medição, mas ele é muito usado. É através desse carbono 14 que eles fazem primeiramente essa medição. Só o que é interessante, irmãos? O carbono 14, esse tipo de medição, ele tem uma certa precisão até esse limite de 6, 7, 8 mil anos. A partir daí, ele já não tem mais precisão nenhuma. Isso não é o Odilon teólogo dizendo. Eu estou falando com base no que a ciência diz. Ele não consegue medir, fazer essa medição com precisão. Aí vocês podem me perguntar, mas pastor, professor, e por que a ciência então fala desses fósseis aqui? Na verdade, irmãos, olha que eles não chamam de seres humanos. Eles estão falando aqui de australopithecus, que segundo a ciência é o quê? É uma espécie da qual nós evoluímos. Então tem aí, cada um no seu período, né? Australopithecus, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis, o Homo sapiens. Então, esse resumo aqui que nós fizemos da apostila é para vocês entenderem como que a ciência trabalha, a perspectiva e a visão dela acerca do ser humano. Então, se você for pesquisar, não esses australopitecos que eles dizem que tem fósseis aqui, porque isso aqui não são seres humanos como nós conhecemos hoje. Tudo bem? Tá dando para entender aí, Pedro? Sim, tá dando. Tá dando, né? Então, isso aqui, irmãos, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Como a ciência, ela fala que nós temos um descendente comum com o macaco, tá? Não é que nós descendemos dos macacos. Eu já ensinei isso para vocês. Nunca digam isso. Eles dizem que nós somos descendentes do homem. Então, quer ver? Eu já expliquei isso aí numa aula, mas deixa eu dar uma base aqui melhor para a gente verificar isso aqui. Fica mais fácil de explicar com a imagem. Homem. Eu estou procurando aqui na internet, tá?
Ô, pastor, Sim? também, segundo a ciência, também eles afirmam que parece que os dinossauros viveram, acho que aproximadamente bilhões ou trilhões de anos também, né? Isso. Na questão dos dinossauros, a existência deles é um fato, isso aí não dá para discutir. Agora, o que nós discutimos é essa idade deles. Aí já é outra coisa, tá? Deixa eu ver se eu vejo aqui uma imagem que dá para explicar legal para vocês aqui. Calma aí, vamos tentar achar uma bem simples. Eu vou pegar. Aqui, ó. Tá bom. Essa daqui já dá para nós termos uma ideia. Apesar, irmãos, vocês vejam, né? Apesar da gente falar, é o que eu sempre digo para vocês. A gente fala em outras matérias, mas elas vão estar conectadas à outra. Então, muitas das vezes a gente meio que repete, amplia para fixar na memória de vocês, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui primeiro com vocês. Apareceu aí a tela, certo? Sim. Sim. Tudo bem. Então vamos entender o seguinte. É muito errado, e quantos crentes, irmãos, no afã assim de tentar defender a Bíblia, eles falam que o homem descende do macaco. Aí tem aquela perguntinha inocente, o raciocínio inocente, que eles falam, olha, mas se o homem descendeu do macaco, então por que ainda existe macaco, né? O que eles querem dizer com isso? Que se nós somos o produto da evolução do macaco, então não era para existir macaco, porque eles evoluíram para nós, mas não é isso que a teoria da evolução diz. O que a teoria da evolução diz é isso aqui, ó. Então, aqui tem um descendente, tá? E eles não sabem, eles não conseguem, assim, definir quem que é esse descendente. Esse descendente, no processo evolutivo, ele foi dando origem, tá? Entre, vamos dizer assim, casamentos, né? Ele foi dando origem ao esse tipo de macaco, ao símio, ao orangotango, ao gorila, ao chimpanzé e olha aqui, ó, ao homem. Inclusive tem um nome aqui, Australopithecus, que é o que vocês estão vendo lá na apostila, tá? Então, o que eles vão dizer? Que este ser humano, ele tem um descendente comum. E vão falar por que o ser humano é tão parecido, né, na perspectiva da ciência. Por que o ser humano tem uma certa aparência com o macaco? Eles vão falar porque ele tem um descendente comum. Então, na teoria da evolução, eles vão dizer o seguinte, ó, os seres, eles foram se adaptando e os mais fortes, eles foram sobrevivendo. E esses que foram sobrevivendo, foram evoluindo até chegar a essa estrutura que nós temos aqui. Então, aqui tem um descendente comum, tá? Não dá para mim abrir aqui, porque se eu clicar, vai para o site, vai ter que fazer login, mas é essa a ideia aqui. Esse ponto aqui, deu para todo mundo entender? Sim. Sim, sim. Sim, tá? Então, é o descendente comum. Então, vamos lá, Pedro. Aqui, vamos imaginar que é o homem hoje, tal qual você conhece hoje. Esse ser humano, aqui, ó, essa estrutura aqui, que somos nós. Se você for no cemitério, vamos pensar assim, e ele tem 500 anos, você vai ver um ser humano dessa mesma forma, que a alçada dele, a estrutura óssea, vai ser igualzinha às dos de hoje, sim ou não? 500 anos? Sim, tô dizendo sim. Sim. Tudo bem? Então vamos voltando, tá? 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 5000 anos. Sim. Aí chegamos, olha lá, 6000 anos, tem múmias que foram encontradas lá no deserto do Atacama, do Chile, que elas têm por volta de 6000 anos aí, ou 3 a 4000 anos, uma coisa assim. E a estrutura desses seres humanos não difere da estrutura que nós temos hoje. Então, essa é a lógica. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar essa matéria. Múmia, deserto, da cama. Vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa parecida. Tá aparecendo para vocês aí, não tá? O Google? O Google Sim.
Tá, né? Olha aqui a matéria, ó. Múmias mais antigas do mundo Mundo. emergem no deserto do Atacama. Então vamos lá, vamos ver o que a matéria diz aqui para nós. Ó, eu falei, ó, 4, 5, 6 mil. Dá uma olhada aqui, o Pedro e Tiago e também o Felipe. Corpos embalsamados de quantos anos? 7 mil 7.000 anos. anos. São mais antigos do que as encontradas no Egito. Eu ia falar isso para vocês. Então, as múmias do Egito não são as mais antigas. São as múmias encontradas aí no deserto do Atacama. Então, dá uma olhada aqui ó, na estrutura, né? Claro que vocês não vão ver direitinho, mas essas múmias, a alçada delas, irmãos, o esqueleto, a estrutura do rosto é igualzinho à estrutura que nós temos hoje. Agora que vem a pergunta que eu ia fazer para vocês lá no início. Eles não conseguem encontrar um esqueleto igual a esse que nós temos hoje, de, por exemplo, vamos colocar 5 bilhões de anos atrás, 4 bilhões de anos atrás. E qual que é a lógica? É por isso que tem a pegadinha do processo evolutivo. Olha como a evolução é uma lógica de raciocínio que ela se perpetua. Então, qual que é a lógica? Se eu perguntar para um cientista assim, o cientista, me mostra um esqueleto de um ser humano de 4 bilhões de anos atrás. Ele vai rir da minha cara e vai falar assim, olha, você nunca encontrará um esqueleto de um ser parecido com o ser humano atual. E por que, em tese, nós nunca vamos encontrar? Porque ele vai falar que nós evoluímos. Tá dando para vocês entenderem a lógica deles? Sim. Então, realmente, você nunca vai encontrar um esqueleto. Então, nós só encontramos esqueletos como vimos aqui, ó, de 7 mil anos atrás. Então, olha o que é interessante. Nós podemos encontrar esqueletos, pode ser, de 10 mil anos atrás. Pode acontecer. Por isso que eu disse, Pedro, lá, que quando nós falamos 6 mil anos, não é preciso. Mas o que nós entendemos é que a Terra não chega a bilhões de anos. Tudo bem? Olha a diferença de 7 mil anos para 7 bilhões de anos. A diferença é gigantesca. E parece, pastor, que o carbono não dura tudo isso também, né? Então, a ideia do carbono 14, ela funciona assim, ó. Todo organismo vivo, ele tem nele carbono 14. Quando esse organismo vivo, ele morre, esse carbono, ele vai saindo, só que ele vai saindo aos poucos. Então, eles têm uma metodologia de medição de saber mais ou menos quanto tempo esse carbono 14 durou. Então, por que eles falam que ela tem aqui aproximadamente 7 mil anos? Porque esse corpo aqui tem carbono 14. E na medição do carbono 14, eles calculam que ela tem 7 mil anos. É através disso que eles conseguem fazer a medição dos fósseis que eles encontram. Só que qual que é o detalhe? A partir de 7 mil, de 10 mil, 12 mil, vamos chutar aí, irmãos, 15 mil, já começa a ficar muito impreciso o carbono 14, porque vai ter uma série de variações. Então, você não pode mais datar com uma certa precisão. Tudo bem? Sim, Amém. Inclusive aquele debate que tinha mostrado lá, eu assisti às 10 horas de debate. Aí eu vi uma que o moço falou lá, que acerca do dinossauro, parece que foi encontrado em alguns, acerca do tecido mole. Dos dinossauros? Isso. Mas, e aí? Mas ele defendia cientista, uma visão bíblica, até... Na visão bíblica, é porque, tipo, não tem como o dinossauro ter um tecido mole, que é a questão do carbono. Aí ele tava comprovando acerca da existência que até não passa de... não tem milhões de anos, sabe? Isso, exatamente. Então, eu sou partidário dessa linha de interpretação. Até porque, quando a Bíblia diz, né? E criou o Senhor Deus, o homem, desculpa, né? Quando fala da criação do universo, Deus fala de dias. E ali, irmãos, são dias literais. Não dá para você ficar especulando. Aliás, até se especula, né? Mas eu prefiro ficar com a literalidade da Bíblia, que é aqueles 7 dias
são dias literais, que Deus, ele literalmente criou o ser humano. Agora, quando foi aquele momento, assim, da criação do ser humano, assim, a gente já não consegue determinar muito. Por isso que a gente vai por proximidade, tá? Que a Terra, ela é jovem, ela não é tão antiga assim. E aí você tem as provas científicas, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o Adalto Lourenço, irmãos. Eu gosto muito, porque ele tem um linguajar, assim, muito, muito bom, tá vendo? Tá? Ele é crente, e assim, cientista, né? É um cientista cristão. Então ele tem vários vídeos que, olha aqui, ó, a origem dos bilhões de anos, tá vendo aqui, ó? Ele vai explicar toda essa questão. E ele é partidário da Terra jovem. Só que, irmãos, aqui é um cientista falando, né? Eu não sou um cientista. Então a gente pega os fundamentos da ciência, do conhecimento que esses homens têm, e utilizamos para também defender as questões bíblicas. Procurem ele, quem tiver Instagram aí, sigam ele, que ele faz uns vídeos muito bons, e ele também tem uma linguagem, irmãos, acessível. Tem um outro também, que eu me esqueço do nome dele, é muito, irmãos, o currículo dele, assim, é fenomenal, ele é muito respeitado. Acho que está aparecendo aí embaixo, não, pastor? Desce um pouco Onde? na tela. Desce. Aí, ó. Que tá em duas. Deixa eu ver, onde você fala aqui, Pedro? Esse aqui, isso, Isso, esse aqui, daí. ó. Eu esqueço, eu esqueço o nome dele, vamos clicar aqui para ver. Nossa, pastor, ele escreveu aí o Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Tem um livro dele escrito por ele também, Adalto Lourenço. Como tudo começou, ele tem Nossa, livro. interessante, eu gostei. Viu? Eu tenho o livro dele, eu já li o livro dele. Aqui, ó, Gênesis 1:2, que é esse que você está se referindo. Ele explica, irmãos, tudo que, de certa forma, eu estou falando aqui é com base na estrutura do que esses homens falam, tá? Aqui, ó, o nome é Marcus Eberlin. Então, irmãos, eles foram lá no Vejam Só. É muito bom também. Sigam ele, eu também sigo esse Marcus Eberlin. Ele é extremamente inteligente, já ganhou prêmios. Então, os debates que ele faz, meu amigo, é coisa linda, tá? Mas vamos voltar lá. Pedro, mais algum questionamento dentro dessa linha aí? Tudo Não, bem? pastor, tá tudo bem. É isso. Que realmente, isso aí é um estudo que você precisa fazer paralelo. Então, aqui nós damos, irmãos, as bases, o fundamento. Então, não dá para eu ficar aqui falando com vocês nesse ponto, né? A visão científica, nós ficarmos aqui 50 aulas só falando sobre esse tema aqui. Então, vejam que aqui a gente dá a base, mas esses estudos paralelos, vocês é que têm que ir atrás. Vocês têm que comprar o livro, vocês têm que assistir os debates, para vocês se aprofundarem nesses detalhes aqui, tá? Aqui nós vamos falar acerca do que esses homens falaram, né? Aqui tem os próprios filósofos, tem aqui, ó, Lamarck, que é o cientista, o Darwin. Tá lá no Google ainda, pastor. Conhece? Desculpa, eu não compartilhei com vocês aqui, calma aí. Eu vou voltar na nossa, aqui, ó, nossa apostila. Aqui, voltando um pouquinho, né? Então tem aqui, ó, o evolucionismo através da história. Então aqui é um resumo do evolucionismo, ou seja, daquilo que Charles Darwin ele propôs. Charles Darwin, irmãos, ele era um crente. E ele propôs essa teoria. E qual que é a ideia? Como os homens não conseguem, ou melhor, como os homens não querem acreditar numa origem divina para a criação, então a teoria do Charles Darwin caiu para eles como luva. Ou seja, eles falaram, até agora a gente não tinha, fora o que a igreja fala que é o criacionismo, a gente não tinha uma teoria para se apegar. Então, quando chega o Charles Darwin e começa, de certa forma, os seus discípulos a estruturar e vai avançando a ciência, eles começam agora a ter um ponto para se apegar. Só que, irmãos, a teoria do evolucionismo, principalmente na questão que foi descoberto aí, né, que foi descoberto, ou melhor, decifrado o DNA, cada vez mais dá base não para o evolucionismo, mas dá base para quê? Por uma inteligência. E é claro, né,
que o cientista, o Adalto, o Marcus Eberlin, né, nos debates que eles fazem na academia, no meio dos cientistas, eles falam assim, ó, se vocês não quiserem acreditar em Deus, não tem problema. Mas, de alguma forma que vocês têm que refletir há uma inteligência superior por trás de tudo isso. É impossível, irmãos, não haver uma inteligência superior. Aí é que entra no debate, na argumentação deles. Claro que eu estou falando, quando eles estão debatendo com ateus, aí tem muitos debates, né? Quando eles estão debatendo com cientistas que não são teístas, a linha de argumentação deles é essa. Se você, fulano de tal, acreditar que foi um ET que criou a Terra, o universo, eles vão dizer, falar, ó, você está muito mais próximo do que alguém que não acredita na inteligência superior, ou seja, não acredita que houve essa inteligência superior, ou que o mundo veio pelo menos o universo, né? Veio lá de uma explosão cósmica do Big Bang, e que a Terra e todos os seres que nela habitam também é produto dessa grande explosão. O que eles defendem lá no meio científico é isso, é impossível, não tem como. Tem que ter um ser. Aí, é claro, eles como cristãos, eles vão falar, ó, esse ser nós defendemos e cremos que é o Deus Criador. Agora, se o outro quer acreditar que é um ET, se o outro quer acreditar que essa força superior não é Deus, mas é sei lá, uma outra força, também. Então, essa é a linha do argumento desses homens que são teístas. Só que essa questão, irmãos, da criação, nós estamos falando aqui, né, da criação do ser humano, e automaticamente não tem como nós fugirmos da criação da Terra. Por isso que nós pegamos esse ponto, tá? O que a teoria da evolução, ou que os cientistas falam sobre o Big Bang, essas questões, irmãos, no século VI antes de Cristo, já se falava disso. Tá aqui, ó, os chamados pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, eles já falavam acerca dessas questões. Vocês vão estudar Introdução à Filosofia comigo lá no bacharel, tá? Então vocês veem, né, que tem coisas que às vezes a gente pensa que tem matérias aí que não tem nada a ver, mas olha aqui, ó, nós estamos falando de filosofia para falar de antropologia. Então, esses pré-socráticos, eles começaram a formular teorias acerca da origem do universo e da vida, porque eles saíram da mitologia grega, que tudo era explicado através da mitologia, de onde veio o mar, quem era o responsável quando você tinha um maremoto, eles iam falar que era Poseidon, aí dependendo lá, se fossem os romanos, ia falar que era Netuno. Então, o que acontece? Eles começaram a questionar isso, falar, não, calma aí, essas questões mitológicas aí é muito esquisito esse negócio. Vamos começar a racionalizar, usar a razão para entender a origem da vida e do universo. Aí eles começaram, né, a propor algumas teorias. Olha aqui, ó, o Anaxímandro, ele defendia a ideia de que os seres vivos evoluíram a partir de seres inanimados. Então, enquanto as pessoas vão falar que Charles Darwin pensava nessas coisas, começou pelo menos a pensar, não, irmãos, isso aí já é um questionamento antigo. O homem sempre questionou, não vou dizer sempre questionou, né, mas o homem sempre teve esse afã de entender a sua origem. Ainda que quanto mais você recua no tempo, mais vai diminuir esse questionamento, porque sempre teve no pensamento a ideia de uma divindade que criou. Então, se vocês pegarem os séculos e ir voltando, não se debatia muito. Todos acreditavam que o mundo havia sido criado por uma divindade. Aí é claro, né? Variava nas várias divindades. Mas chegou aqui os gregos e eles começaram a questionar. O Anaxímenes, ele acreditava que a vida surgiu a partir de um vapor quente e úmido. Aí você pode falar, nossa, mas que absurdo. Irmãos, entendam, a ciência, nesse período, não era evoluída, né? Não tinha a mesma estrutura que se tem hoje, ou na época do Charles Darwin. É por isso que eles proporam algumas ideias. Aí nós vemos Aristóteles, né?
apresentou uma teoria da evolução baseada na ideia de que as espécies animais nasceram a partir de formas inferiores, através do processo de geração nativa. Aqui, ó, muito parecido com a teoria do Charles Darwin, tá? Do evolucionismo. Aí, o Lamarck, ele está bem próximo, ó, dá uma olhada aqui, ó. O Lamarck, ele propôs uma teoria um pouquinho diferente, tá? Do Charles Darwin, ó. Ele apresentou a primeira teoria sistemática da evolução, baseada na ideia de que as características adquiridas ao longo da vida pode ser transmitida às gerações seguintes. Então, o que o Lamarck ele acreditava? Que as características que iam passando, vamos pegar o exemplo da girafa, que é o melhor exemplo. Então, é muito parecida com a do Charles Darwin, tá? O Lamarck, ele acreditava assim, que a girafa, ela precisava comer os arbustos e, conforme a dificuldade foi se apresentando, ela tinha que esticar mais esse pescoço. E aí foi passando as gerações. Então, vamos lá, pensa assim, num período, e é claro que eles vão falar de milhões de anos, tá? E em alguns casos aí, bilhões, na verdade. A girafa tinha um pescocinho pequeno. Aí, por conta das dificuldades que ela tinha de encontrar comida, ela foi esticando esse pescoço para cada vez mais ela poder pegar os arbustos ou as folhas das árvores de cima. E essa característica foi passando de geração em geração, tá? O Charles Darwin, ele já vai dizer que não era bem desta forma. Ele vai falar que elas também evoluem, mas essas características não vão passando. O Lamarck falava, olha, a girafa vai aumentando aí o pescocinho. Não. O Charles Darwin, ele já propunha um pouquinho diferente. Ele vai falar, olha, a luta pela sobrevivência vai fazer com que essa seleção de indivíduos vai selecionando os mais aptos. Então, não é que o pescocinho vai passando ao longo do tempo de uma girafa para outra. Ele vai falar, não, o Darwin, ele vai falar, não, a briga pela sobrevivência vai forçando as girafas a se adaptarem ao meio e os mais fortes vão sobrevivendo. É uma pequena diferença entre o Lamarck e o Charles Darwin. Por isso que vocês veem, olha, 1829 e 1882. Aí você tem o Mendel, e aí ele vai falar das leis, né, da hereditariedade, fornecendo uma base científica para a evolução das espécies. Mas quando chegou aí na questão do DNA, os cientistas, irmãos, tomaram banho de água fria. E é bom você ter a minha idade, porque eu acompanhei as matérias, né? Então, quando eles foram lá, falaram, olha, deciframos o DNA e agora a gente consegue mostrar as características de cada ser vivo. E aí, quando eles foram fazer a pesquisa do percentual que o ser humano, o DNA do ser humano, o DNA do macaco, o DNA do porco, o DNA do rato, por exemplo, eles com certeza imaginaram que o nosso DNA é muito próximo, claro, do macaco, que é o que eles defendiam. Agora, a pergunta básica que eu faço para vocês. Depois que eles decifraram aí o DNA, vocês acham que nós somos mais próximos, em termos de DNA, hein? Do macaco, do porco ou do rato? Macaco. Macaco? Macaco. Tiago? Eu não sei. Não sabe? Irmãos, foi esse balde de água fria que os cientistas tomaram. Porque, na verdade, em termos de DNA, nós somos muito mais próximos do porco e do rato do que do macaco. Achei de ver mais do porco, viu? Sabiam disso? Por quê? Quando eles usam aí as vacinas, em qual é o animalzinho que eles usam a vacina para depois testar nos seres humanos? Rato. Rato? Nossa. E por que no rato? Exatamente por conta dessa questão. E aí vocês vão falar, mas se o porco é mais próximo do ser humano, por que no porco? Porque imagina, né, irmãos, como que você vai trabalhar com porco no laboratório? Então, o rato, ele é muito mais próximo. Vamos fazer uma pesquisa básica aqui?
Eu tô falando as coisas para vocês aqui, mas como a gente lê, graças a Deus, a gente tem segurança para falar. Deixa eu colocar aqui. Qual? Vou usar lá na escola isso daí, pastor. Como que é? Vou usar lá na escola. Isso, boa. E aqui nós vamos pegar, hein, o Pedro. O animal tem o DNA mais C humano. Eu já li umas 2 matérias, irmãos, sobre isso. Deixa eu ver aqui. Eu quero uma para genética. Né? Tem que ter. Tem uma matéria específica, irmãos. O genoma, nananã. Aqui, ó, vocês vão ver aqui na matéria. Isso aqui é engraçado. Eles omitem, eles falam do macaco, mas eles omitem. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro uma matéria específica aqui, ó. Eita. Apareceu propaganda de todo lado aqui. Espera aí, vamos. Deixa eu ver aqui. Ver se aparece para vocês. Irmãos, tem que fazer uma pesquisa bem específica, tá? Porque na internet está muito solta. Eu vou ler aqui mais ou menos, tá? Vocês estão vendo aí, né? Chegou para vocês? Aqui, ó. Completado o genoma do porco, tal. Homens e porcos, né? Trata-se da história de uma convivência, nananã. Recentemente, após 2 décadas de árduos estudos, completou-se o mapeamento do DNA desse animal. Surpresa geral. O sequenciamento revela novas e inesperadas semelhanças genéticas com o ser humano. Conduzida, nananã. O estudo completo de uma nananã. Estou pulando aqui, tá? Esse mapa do DNA foi nananã. Organismo. Parece que o mapa tem numerosas variantes associadas a várias doenças humanas. Tá vendo por que às vezes eles usam, né? Porque são animais que têm uma estrutura de DNA que as doenças deles são parecidas com as nossas, por conta da estrutura do DNA. Aqui não vai falar, né, dessa relação, né, do rato no interior de embriões. Teria que ter a matéria, irmãos, bem específica, mas foi numa revista científica, tá? Se eu não me engano, foi na Super Interessante que eu li, porque já faz bastante tempo que eu li essa sequência, mas lembro que eu li em 2 matérias, tá? Falando sobre isso aí. Aí dá uma pesquisada, ô Pedro, vê se você acha aí em revistas científicas que você vai ver que eles estão falando. O interessante, irmãos, é que aqui, ó, vamos pegar aqui. Eu achei uma, pastor, mas eu acredito que não é científica, não. Não, né? É bom pegar uma científica, porque aqui na internet é muito solto, né? Deixa eu ver, abrir só mais uma aqui, ó, e outros animais, né? Sequenciado. Porque eles vão falar, irmãos, aqui, ó, é isso que você tem que ficar ligeiro, né? Ó, humanos e chimpanzés são semelhantes entre si em seu nível de genoma por volta de, 95 a 99%. Aí você fala, nossa,
mas 95 a 99% muito próximo. Só que aí você vai pegar o porco, e no caso o rato, ele chega aí a 99,2, 99,3, 99,4. Esse ponto 4 parece que para nós não é diferente, não faz muita diferença. Mas em termos de DNA, segundo os cientistas, faz muita e muita diferença, tá? Então tem que pesquisar aí certinho numa revista científica, porque aqui na internet está muito solto, tá? Não dá para a gente ter uma matéria. Aqui, ó, ratos e homens, os seres humanos compartilham quase o mesmo. Olha aqui, irmãos, ó, que já está um pouco mais claro, ó. No geral, ratos e seres humanos compartilham quase o mesmo conjunto de genes, desculpa. Quase todos os genes encontrados em uma espécie até agora foram encontrados de forma próxima do outro. Tanto o genoma humano quanto do rato contém cerca de 3, bilhões de pares de base, apenas cerca de 5% da sequência consiste, aí já é um termo mais técnico, tá? Então vocês vão ver aqui, pegar uma matéria específica, ela vai estar falando disso aqui, ó, e o rato e o porco é muito mais próximo do que do próprio macaco, apesar que você tem aí, ó, falando que o macaco tem 90%, né, 96%, alguma coisa assim. Vocês vão ver que o rato, ele se aproxima bem mais. Tá aqui, ó. A sequência macaco, aliado ao humano é 93,5% idêntica. Então, vai ter que entrar nessas questões para você ter aí essa fundamentação. Tá bom? Irmãos, agora eu até me perdi. Por que nós estamos falando sobre essa questão? Acerca do filósofo lá, pastor. Ah, tá. Então voltemos lá. Tá, agora do Gregor, né? Do Gregor Mendel. Mendel, isso. Pelo fato da questão, né? E que ele descobriu lá no século XIX as leis da hereditariedade. Só que quando esse pessoal aqui, que eram contemporâneos aí praticamente de Darwin, a biologia não estava evoluída como hoje. Então, eles foram aí se fundamentando na estrutura que tinha naquele período. Tem um livro, irmãos, que não é de crente, de um cientista, né? Que não necessariamente é crente, e não necessariamente é ateu também. Que o título do livro é A Caixa Preta de Darwin. Eu conheço esse livro, irmãos, pelo menos há 15 anos. Sempre me deu curiosidade de ler esse livro, A Caixa Preta de Darwin, que ele vai mostrar o porquê que a teoria de Darwin ela é furada. Uma das partes da sinopse lá do livro, um dos pontos do livro, fala que é impossível haver a evolução tal qual propõe a teoria do evolucionismo, porque, irmãos, um detalhezinho que você mudar na nossa composição é impossível ter a vida. Então, essa estrutura nossa, ela é tão perfeita, que se você alterar essa característica nossa, já dá um problema gigante ao ponto de não ter vida. Então, vamos pegar, assim, detalhes. Quando você tem uma pessoa que nasce com uma deficiência, é porque um detalhezinho, irmãos, desse genes, eles não casaram. É uma coisa ínfima. A pessoa já nasce com aquela anomalia. Imagina se você tivesse problemas maiores nessa questão do DNA. Poderia haver vida? Não, irmãos, porque um detalhezinho que altera lá, você já vê o que acontece com o ser humano, com qualquer outro ser vivo. Então, o que essa carta, no resumo, eu estou resumindo todo o livro numa ideia, né? Sim, uma célula só. Uma célula só, e eles dizem, né, que todos nós temos essa célula cancerígena no nosso corpo. Só que, a depender da sua estrutura biológica, ela pode desenvolver ou não. Tanto é que tem câncer hereditários e câncer adquirido. Mas dizem aí alguns estudos que todos nós temos a propensão de ter um câncer. Vai depender da sua estrutura biológica, da sua alimentação, da sua vida. Vai depender de uma série de fatores. Então, aqui, se vocês perceberem, eu coloquei numa sequência, tá, da apostila. Ó, eu comecei lá no século VI e vou chegar até aqui o Darwin. E aí vai avançando, né? Os séculos aqui, ó, século XX,
Eu estou falando do Richard Dawkins aqui, que vocês já conhecem, escreveu aquele famoso livro, né, Deus, um Delírio, que muitos aí acharam que era o livro do momento, que ele ia realmente acabar com a ideia de Deus. E eu vou contar uma curiosidade, irmãos, para vocês. Os adeptos, né, vamos colocar assim, os ateus, eles falaram, né, agora o Richard Dawkins, ele vai bater o martelo e vai acabar com os cristãos, com a crença em Deus, na verdade acabar com as religiões, né, não só com o cristianismo, porque a maioria das religiões, quase na sua totalidade, ela tem a ideia de uma divindade. Então, fala, agora nós vamos acabar. Então, eles acharam que o Richard Dawkins, com a teoria dele, dizendo, né, Deus um delírio, ia acabar com tudo. Sabe o que aconteceu? Foi o processo inverso, porque começou a sair os livros dele e a polêmica aumentou, então muitas pessoas que não eram interessadas na leitura da Bíblia, começou a ir comprar Bíblia. Então ele pensou que ia acabar com a Bíblia e inverteu a lógica. As pessoas começou a comprar a Bíblia. A Amazon, ela fez uma espécie, né, de estatística e falou que no período do lançamento do livro dele foi o período que a Amazon vendeu mais Bíblia. Fala aí, Felipe. Pastor, eu não sei se o senhor conhece, parece que é um filósofo, acho que é Rei Mauro, você conhece? Ah, você teria que mais ou menos escrever o nome, porque pela promessa ele é filósofo. Eu não sei. Aí parece que eu tava vendo uma parte aqui, que ele vai dizer que não, tipo assim, ele diz na fala dele que sustentou que todos os elementos miraculosos e sobrenaturais dos evangelhos são invenções dos apóstolos. Aí ele diz que Jesus não ressuscitou, mas morreu desesperado ao ver seu insucesso de sua pregação em torno do advento do reino dos céus. Então, são pessoas que tentam, né, irmãos, desmerecer. Então, sempre chama mais atenção você tentar desconstruir algo, porque a Bíblia já está aí. A maioria falam da ressurreição de Jesus. Então, o que eles fazem? Eles invertem a lógica. O camarada às vezes quer chamar atenção para ele, e ele fala, olha, eu descobri aí numa pesquisa que Jesus cometeu suicídio. Ô, pastor, mas só que isso vem da. Perdão em interromper, mas só que isso vem da teologia racionalista ou não? Pode ser. Tem algumas teologias, teologia liberal, que a gente chama, e aí você inclui essas teologias, que elas não vão realmente acreditar naquilo que a Bíblia diz. Você viu lá que o Adalto ele escreve naquele livro lá, de Gênesis 1 e Gênesis 2, ele vai dizer o seguinte: os dias da Bíblia são dias literais, Adão e Eva são criação de Deus, como nós lemos o texto de Deus, texto de Gênesis, são literais ou são seres mitológicos? Então, a teologia liberal, ela vai trazer essa ideia de que os milagres da Bíblia, de que os eventos que aconteceram lá em Gênesis não é da forma que está, que Adão e Eva, na verdade, a serpente, né, a história do Éden, não é literal como está na Bíblia. Você tem que interpretar aquilo de maneira simbólica, e aquilo não aconteceu. Então, quando se fala de uma teoria, de uma teologia racionalista, é que eles tentam tirar a fé, eles tentam tirar a ideia de milagre, eles tentam tirar tudo do que é sobrenatural. Fujam, irmãos, corram dessa teologia, porque ela só vai tentar desconstruir o que a Bíblia, na sua literalidade, ensina para nós. Tudo bem? Então, como nós falamos lá do evolucionismo através da história, agora nós falamos do criacionismo através da história. Aí também, nós temos aí Tomás de Aquino, filósofo e teólogo, que defendeu a ideia de que a criação do mundo foi realizada por Deus. Ele vai defender as famosas 5 vias de Tomás de Aquino, onde ele vai colocar uma estrutura nessas 5 vias, ou seja, 5 argumentos sobre o fato da existência primeiramente de Deus. E se ele busca ali provar a existência de Deus por argumentos racionais, é claro que ele cria na criação do mundo tal qual diz a Bíblia. João Calvino, não precisa nem falar. Olha aqui, irmãos, um cientista de peso, um dos maiores cientistas que o mundo já conheceu. Vocês já ouviram falar dele, Isaac Newton.
Aí um homem físico, matemático, filósofo, ele usou a expressão, Isaac Newton, e ele considera o universo como um relógio. E por que ele considerou o universo? E é claro, vocês colocam a Terra e todos os seres vivos, né? Como relógio. Irmãos, a mecânica do relógio, naquele período, né? As pecinhas já eram tão engrenadas, tão justinhas, que qualquer coisinha que acontecesse no relógio, o relógio não funcionaria. Então, ele chamava Deus de o relojoeiro celeste, porque ele falava que o universo era como se fosse um relógio e Deus havia criado o universo numa perfeição gigantesca. Essa perfeição, irmãos, ela é tão grande que eu vou falar assim em rápidas palavras. O porquê que a criação de Deus racionalmente, nós não precisamos nem de fé, você só precisa da razão para entender que é impossível que este mundo ele tenha originado de uma explosão e que também a Terra e todos os seres vivos que nela tem e também os seres que não são, né? Ou melhor, os objetos animados e os objetos inanimados não tenham sido criados por Deus. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que todos os seres humanos, por conta de uma catástrofe, sejam dizimados. Morreram. Hoje, aconteceu uma catástrofe, melhor, vamos colocar uma doença. Veio uma doença e matou todos os seres humanos. Daqui a 10 anos, venha um extraterrestre aqui na Terra. E eles vão ver a nossa tecnologia. Vamos pegar aí o computador, a inteligência artificial. Qual é a primeira lógica desse extraterrestre quando ele vê, ele não viu o ser humano aqui, o ser humano foi dizimado, quando ele vê esses equipamentos nossos? Qual é o pensamento deles? Vamos lá. Que tinha ser vivo aqui. Primeiro é um ser vivo, certinho. Felipe e o Tiago. Imagina, nessa situação. Repete a pergunta de novo, por favor, Dino. Imagina, a questão aí do extraterrestre, você pegou? O exemplo? Ou não? Não. Não. Então vamos lá. Eu estou dizendo que a razão nos obriga a levar a criação por um ser inteligente. Nós não precisamos nem da fé. Mas a razão nos leva a crer que tem que ter uma inteligência superior. Então, eu estou colocando aqui uma parábola. Uhum. Imagina que a humanidade seja exterminada por uma peste aí. Não sobre nem o ser humano, tá? Possa ficar aí os animais, só matou os seres humanos. Aí imagina que daqui a 10 anos, os seres humanos foram exterminados. Sim. Venham ETs aqui, racionais, que pensam, né? Venham aqui para a Terra e encontrem os nossos equipamentos, os nossos computadores, os nossos carros, as inteligências artificiais, né? Que já vão estar avançadas aí. E imagina um diálogo entre eles, observando só esses equipamentos. Eles não veem nenhum ser humano, podem até ver os animais aí, só que eles vão observar os animais e vão saber que os animais são limitados. Olham para os equipamentos, o que eles vão pensar acerca da criação desses equipamentos? Que alguém fez, né? Que não Alguém surgiu do superior nada. fez. Mas aí, por que eles necessariamente vão ter que pensar nisso? Que alguém fez isso. Qual que é a lógica? A lógica é a observação do comportamento dos outros animais, né? Isso. E os tipos de equipamento que eles seriam limitados, não ia conseguir fazer, né? Perfeito. Alguém ia ter que fazer. Alguém ia ter que fazer. Vocês acham que o ET, ele seria burro? Né? Vamos dizer que ele tivesse o nosso grau de inteligência. Que o ET seria burro deles olhar aqui para a Terra, conhecer a estrutura da Terra e imaginar o seguinte, não, esse computador é um processo evolutivo. Tinha uma pecinha, aí eles vão descobrir lá o ferro, o plástico, vão falar, não, tá vendo? Esse computador é um processo evolutivo desse plástico aqui.
Irmãos, dá para pensar assim, não é irracional você olhar para essa estrutura que nós temos aqui e não ter que ceder e dizer o seguinte, não, quando eu olho para todas as estruturas, necessariamente tem que ter um ser inteligente por trás. Qualquer escala de desenvolvimento, você vai ver que tem um ser humano por trás daquela criação. Então, não dá para você olhar para o mar e falar assim, não, essa organização que tem, o mar, é um processo de evolução da Terra. E aí entra agora o geral, o Pedro levantou a mão, a estrutura, vamos só pegar a Terra, tá? A estrutura da Terra. Irmãos, se a Terra se aproximasse um pouquinho do Sol, quando eu digo assim um pouquinho, né, é claro, metros, quilômetros, mas na dimensão da distância entre a Terra e o Sol, isso seria um pouquinho. Se a Terra se aproximar um pouquinho do Sol, o que acontece com a Terra? Queima. Queimada. Queima. Nada sobrevive aqui. Se ela se afastar um pouquinho do Sol, o que acontece? Esfria tudo. Congela tudo. Então, a distância entre o Sol e a Terra é Sem contar a lua, né, pastor? Isso, eu vou falar da Lua. A questão entre a Terra e o Sol é milimétrico, porque se avançar um pouquinho, queima tudo. Se distanciar um pouquinho, congela tudo. Aí vem a questão da Lua. A questão da Terra, né, ela girar, e a questão da Lua, se Terra e Lua não fossem sincronizados, irmãos, os maremotos engoliriam a nossa civilização, porque as águas são influenciadas pela questão da Lua, que vocês conhecem. Então, as marés, elas são controladas pela Lua. Quando vocês veem o Polo Norte e vocês veem o Polo Sul, as pessoas, e o mar, né? Então, vamos lá. Terra, 70% água e 30% terra. Então, você tem muito mais água do que terra. Primeiro ponto. Aí você tem na Terra os extremos, que é o Polo Norte e o Polo Sul. A perguntinha que nós fazemos é, por que tem tanta água, 70% e 30% de terra? Por que nós temos tanto gelo no Polo Norte como tanto gelo no Polo Sul? Irmãos, é o arquiteto divino, porque a Terra, ela é uma estufa. E o que acontece? A média de temperatura da Terra, eu não estou falando de regiões, média de temperatura da Terra é 22 graus e meio. E olha o que é interessante. Os raios do Sol incidem sobre a Terra, o mar, ele é usado, primeiramente, e o gelo, para manter essa temperatura, uma espécie de ar-condicionado, e eles funcionam também como espelhos refletores, porque o Sol, os raios do Sol batem sobre a superfície da água, voltam, batem sobre a superfície do gelo, e eles refletem. Então, o que fica na Terra desses raios solares é o suficiente para você manter a Terra em 22 graus e meio. O que está acontecendo? A Terra está aquecendo. Então, vamos colocar assim. A Terra está com 22 graus,6. Eu tinha dito que a temperatura média no passado era 22,5. Aumentou 1 grauzinho na temperatura média dela. Vocês estão vendo o que está acontecendo com a Terra? As revoluções que está acontecendo por conta disso que aumentou 1 grauzinho na temperatura média dela. Os cientistas dizem o seguinte, que se a Terra ela chegar na média de 22 graus,8, se ela chegar no extremo de 23 graus na sua média geral, nós estamos falando, irmãos, do aumento de 0,5 graus. Não, desculpa. A média de aumento de 5 graus na temperatura média. Não existe mais Terra. Vocês estão entendendo o quanto que a Terra ela é sincronizada? Aí vocês veem o deserto lá, os desertos, né? Principalmente o deserto do Saara.
O que o deserto do Saara, irmãos, tem a ver com a Amazônia? Você fala assim, ué, mas, Odilon, você está ficando louco? Deserto de um lado, Amazônia de um outro? O que tem a ver? Irmãos, os cientistas descobriram que aquelas poeiras, tempestades de areia que acontecem lá nos desertos, têm um propósito. Elas vão para o ar, sobem de alguma forma, né? Eu me lembro que eu li a matéria, mas lembro de explicar os detalhezinhos. Elas sobem, os ventos, né, trazem essas partículas de areia lá para a Amazônia, que ajuda em toda aquela estrutura do Amazonas que vocês estão vendo lá. Ou seja, se não existisse deserto, não existiria a Amazonas. Então vocês veem que está tudo interconectado. O mundo, o universo, é como disse Newton, ele é como um relógio. Se você mexer nas pecinhas, começa a dar problema nos relógios, tá? Ou no relógio. Primeiro Pedro, né? E depois o Felipe. Vai lá, Pedro. O pastor, eu estava vendo esses dias, faz um tempo já, mas eu me recordo, é que ninguém, acerca da face da Terra, tinha ou tem a capacidade cognitiva, ou seja, acerca de pensar para poder escrever o livro de Gênesis. Inclusive, quando você lê a teoria do Big Bang, só que você vendo no design inteligente, né, que acredita que foi criado por um ser maior. Aí quando você vê lá que foi no flash de luz, ou seja, que do nada surgiu algo, e é exatamente o que fala em Gênesis, que as coisas começaram a criar através da palavra. Ou seja, onde não havia nada, passou a ter algo. Então é como, por exemplo, quando Deus disse, a Trindade disse, né, que os três trabalham na criação. Isso. Haja luz, é quase a mesma coisa que aconteceu no Big Bang, olhando pelo design inteligente, né? Isso, Pedro. Ó, irmãos, é o que eu falo para vocês, né? Nunca é ruim vocês estudarem, vocês pesquisarem, lerem tudo que vocês puderem. Porque quanto mais conhecimento você tem de todas as áreas, é muito mais fácil você entender a Bíblia. Olha que interessante, né? Vocês veem que nós estamos usando a ciência e aplicando os conhecimentos científicos à Bíblia. E fica muito mais fácil de você estruturar, de você entender e de você até defender as questões bíblicas. Vai lá, Felipe. É interessante, pastor, que uma vez eu fui questionado também a respeito assim, mas como que Deus conseguiu criar todas as coisas assim, no caso assim, o céu, a terra e o mar? Aí eu usei também o mesmo argumento que o Pedro havia usado lá em Gênesis, também provando para ele na Bíblia, porque tipo assim, que como que ele era estudado, acho que em neurociência, alguma coisa assim. Aí eu falei, meu amigo, não tem como o homem criar o céu, não tem como o homem criar a terra. Então, tipo assim, aí eu mostrei para ele na Bíblia, Gênesis 1, e também lá no Salmo 90, verso 2, que fala assim que antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, ou seja, pela palavra a Trindade criou e também ele nos formou através do pó. Olha que coisa linda, né? Vamos lá, aproveitando, irmãos, que nós estamos falando, né, da antropologia, e como eu sempre digo, não dá para você estudar antropologia sem falar da criação, porque o homem é um ser criado por Deus. É muito bom, eu já falei isso aqui uma vez, mas é o que eu sempre digo, eu reforço, tá? Eu vou compartilhar aí com vocês, anotem essa questão, porque é muito bom quando vocês pegarem, não necessariamente um ateu, né? Mas um fundamento para dizer que realmente o que apareceu, o que foi criado, foi do nada. Tá? E é essa que é a ideia. Tudo foi criado do nada. Antes da criação, existia a Trindade. E uma coisa que eu estou gostando, irmãos, olha como vocês já estão mudando até o linguajar com segurança. O Pedro, ele falou, quando Deus criou o mundo, quando Jesus criou o mundo, uma Trindade criou o mundo. Aí veio o Felipe e também argumentou, quando a Trindade criou o mundo, vocês veem a segurança que vocês estão falando agora, porque vocês entenderam, quando nós estudamos na teontologia, estudamos a cristologia, estudamos a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, vocês entendem que todos eles participaram do processo criativo, e vocês entenderam a ideia da Trindade, 3 pessoas no Deus que nós adoramos. Então agora vocês têm a liberdade de falar que o Espírito Santo criou, que Deus criou, que Jesus criou. Por quê? Porque vocês têm a lógica da Trindade na cabeça de vocês. Parabéns aí, já fiquei feliz pela até o linguajar de vocês já está mudando. Olha a segurança com que vocês estão falando. Então vamos lá. Estão vendo aí a Bíblia? Tá só a caixinha, pastor. Tá só lá. Mas só fala o versículo que não é na Bíblia, qualquer coisa. Isso. Então tá aí. É o Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deixa eu tentar. De novo, de repente ela abre.
porque nossa aula já está terminando aqui, mas deixa eu tentar fechar aqui, ver se eu abro de novo e de repente, quem sabe o aplicativo aqui reconhece. Odilon, Sim. sobre essa parte da criação, lembrei também de uma analogia que Tolkien faz, né? Que a criação é como se fosse uma sinfonia, né? É tudo milimetricamente pensado e com harmonia, né? Se tira uma nota fora do lugar, desalinha tudo. Desalinha tudo. Tiago, você toca na orquestra? Toca. Toca, né? Então, eu também já toquei, né? Eu entendo um pouquinho aí de música. Então, o que o Tiago, irmão, está falando é um outro exemplo. Né? Se você mudar, principalmente dentro de uma orquestra, se você mudar, desalinhar o som, né? Ali, uma nota sai fora, um instrumento, tá? No meio aí de 100 instrumentos, quem tem o ouvido aguçado para música, ele vai entender que alguém ali desafinou. Ô, pastor, Mas, sim, eu estava observando aqui, parece que os fideístas, eles também acreditavam que a existência de Deus não pode ser conhecida pelo natural, mas apenas pela fé, né? então, mas é que cada um, você está pegando várias vertentes, né? É que cada um vai depender da linha que ele está colocando. No final das contas, a racionalidade, Deus não pode ser conhecido só pela racionalidade, mas a racionalidade, ela pode te conduzir a ter fé. A diferença é essa. Então, o próprio Deus vai falar que, se eu não me engano, Salmos 14, né? Os céus e o firmamento manifestam a glória de Deus, ou seja, a Salmo 19, eu acho, revelação. pastor. 19, né? Vai falar do quê? Da revelação geral. Então, basta você olhar para a natureza, basta você olhar para o homem, para a estrutura da natureza e olhar racional. E você vai falar, poxa, racionalmente eu tenho que entender que tem um ser inteligente por trás disso. Opa, pela racionalidade você já abriu a brecha. Aí você vai atrás desse ser inteligente. Até você buscar esse ser inteligente, dar lugar para que esse ser inteligente imbuta ou incute em você a fé salvífica, né? Para que os seus olhos abram e tenha essa visão que nós temos de Deus como o Criador. Então vamos lá. Não abriu mesmo para vocês, né? Só tá a faixinha. Não abriu não. Isso, mas é simples aqui, ó. Peguem essa palavra criou, tá? Melhor, vamos fazer melhor. O pastor, em Romanos também fala, né, que Deus ele mostrou essa natureza divina, os seus atributos e que através das coisas criadas, e por conta disso os homens são inculpáveis por conta das suas atitudes, né, suas obras. Exatamente. E aí é o que? É racional, né? Deus mostra através da natureza, e aí é uma racionalidade. Você não conhece a Deus somente pela natureza, não tem como você chegar até Deus somente pela natureza, porque se fosse assim, os índios chegariam até o conhecimento. Quando eu falo Deus, esse Deus verdadeiro, esse Deus criador, não qualquer divindade. Mas os índios entendem que há o quê? Um ser que criou todas as coisas. Eles vão dar nomes a esse ser inteligente. E aí vai variar de cultura para cultura, para eles dizerem quem que foi esse Deus, essa divindade, né, que criou. Irmãos, fica melhor aqui, ó. Vocês estão vendo agora, né? Agora apareceu. Então vamos lá, ó. Esse verbo aqui, ó, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É o verso 1:1 de Gênesis. Então, Bereshit é no princípio, bara é criou. Então, esse verbo bara aqui, irmãos, é um verbo que só é usado em relação a Deus fazendo, a Deus criando. E esse verbo bara, ele dá a ideia de uma criação sem ter uma existência anterior. Então é a criação realmente do nada. Milagre. É milagre. Então o homem, ele não cria no sentido de bara. O homem, ele transforma. Vamos dar um exemplo rápido. O homem, para ele fazer aí vamos pegar, vocês estão no celular, alguns no computador, né? O homem não cria o celular. O homem transforma tudo que existe na natureza, de componentes que vocês conhecem, no celular.
Mas o homem tem a capacidade de falar, olha, não existia celular. Aí um homem chega assim, ó, a partir de agora, haja celular, e aparece um celular, o homem tem a capacidade de fazer isso? Não. Não, porque senão vai estar Não. contradizendo Colossenses 1,16. Tudo é o quê? Criação de Deus. Então, tudo o que foi criado por Deus. E aqui é o verbo para. No princípio, criou. Este verbo bara, vocês podem traduzir ele, criação a partir do nada. Tudo bem? Para reforçar. Aí vocês vão lá em Hebreus, né? Hebreus, o capítulo 11, e vocês vão ver esse mesmo verso, só que o autor da carta aos Hebreus falando de uma forma diferente. E o Felipe também falou de Colossenses, né? Que todas as coisas visíveis e invisíveis, é isso, né, Felipe? Visíveis e invisíveis. E também tronos, céus e terra. Isso, foram criadas por Deus. Vamos pegar aí Hebreus 11, irmãos. Não é. Espera aí. É Hebreus logo no comecinho. Calma aí. É aqui, Hebreus 11:3. Eu vou ler aqui, vocês acompanham aí, ó. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Que palavra é essa? O bara. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, Deus criou todas as coisas e não dependeu necessariamente de algo anterior para ele criar. Ele simplesmente disse e tudo foi criado. Aí o ser humano, o homem, é diferente. Deus criou esse homem, lá o verbo é bara, só que a ideia do bara na criação do homem tem a ver com o quê? Que não existia antes desse homem algo parecido. Deus usou o pó da terra, uma matéria pré-existente. Deus não chegou e falou, e disse Deus, haja homem e houve homem. Não. Deus formou, como nós lemos lá, o homem do pó da terra. E lá vai usar o termo, Deus formou o homem, Deus criou o homem à sua imagem, vai ser o verbo bara. Só que ali dá a ideia de um bara, de uma criação, sem ter um homem, sem ter uma base anterior a ele. Adão foi o primeiro homem. Antes de Adão, não existia outro ser humano. Tudo bem? Fechamos aí, irmãos? Alguma dúvida? Eu já marquei aqui no caderno já, pastor. Já marcou aí, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu dei uma esticada, eu ia dar uma parada, mas vai interromper o raciocínio deles, eles estão muito animados aí com esse raciocínio das teorias, do Big Bang, do processo evolutivo, visão científica, visão filosófica, e nós vamos fazer o seguinte, na aula que vem, irmãos, eu vou trabalhar com vocês a questão lá da imagem e semelhança, porque aquilo ali confunde, tá? E a gente vai explicar com um pouco mais detalhes o que é essa imagem de Deus no homem, porque isso dá um nó na cabeça de muita gente. E eu confesso para vocês que eu estou com um pensamento que eu posso compartilhar com vocês, porque eu já dei aula para vocês sobre isso, que é o que? A cristologia. Então eu vou compartilhar um pensamento meu, só que esse pensamento é muito meu, e eu acho que ninguém, irmãos, eu nunca vi, pelo menos, ninguém falando desta linha de raciocínio que eu vou usar com vocês. Tá bom? Então, nós vamos encerrar a nossa aula, sabendo aí que na próxima eu vou trabalhar com vocês a ideia. Deixa eu pegar aqui de novo, voltar aqui um pouquinho, tá? Esses aqui são os criacionistas, tá? Esse Ken Han aqui também, irmãos, ele tem um livro maravilhoso. Tá até ali na estante, para vocês que gostam, ou quem gosta desse livro, deixa eu pegar aqui. Não sei se vocês conseguem. Vocês conseguem visualizar? Sim. Criacionismo, verdade ou mito?
Isso, irmãos, isso aqui é outro livro maravilhoso, tá? Olha aí, ó. É dele, ó. O Ken Ham, fundador do Museu da Vida e do Universo e defensor ativo do criacionismo. Então, toda essa questão aí de dinossauros que vocês veem, de milhões de anos, os dados de carbono 14 que eu estava explicando para vocês aí, dos fósseis, ele fala aqui, ó. Então, quando a gente dá uma aula dessa para vocês, a gente não está simplesmente vomitando coisa da nossa cabeça aí, ó, porque a gente já leu uns livros desse aqui, já pesquisou, já foi atrás, então a gente pode falar com uma certa propriedade. É um livro maravilhoso, tá bom? Então, eu vou pedir a gentileza do Tiago. Tiago, ore aí para nós terminarmos a aula, meu amado, e na quarta-feira nós vamos entrar num processo aí abençoado, hein? Imagina quando nós chegarmos no negócio de corpo, alma, espírito, dicotomia, tricotomia, como que a parte material é feita no homem, onde vem o espírito? Espírito é a mesma coisa que a alma. Meus irmãos, esse aí é um terreno que dá pano para manga, hein? Mas vocês vão ter que aprender isso aí, tá bom? Isso aí tudo o quê? Nas próximas aulas, tá? A gente vai construindo, como eu sempre faço com vocês, né? A gente vai indo, vai aprofundando, vocês vão se estruturando. Então, Tiago, ore ao Senhor aí para nós encerrarmos. Tá certo, oremos então. Senhor bom Deus, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos e aqui aprendendo sobre a sua palavra e sobre as coisas que o Senhor tem nos proporcionado para aprender, para louvar o seu santo nome. Ajuda nós durante essa semana para que possamos estar de volta aqui na próxima aula para aprender mais de ti. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até quarta-feira, Amém, permitindo o Senhor. Senhor. Amém, pode ser tudo. Amém, pode ser.